O nosso sistema solar, a gente acha que conhece, né? Tudo parece bem organizado, previsível. Mas e se de repente a gente recebesse uma visita? Um viajante de um sistema estelar que fica a anos-luz daqui. De onde ele veio? O que ele viu pelo caminho? É exatamente essa história de detetive cósmico que a gente vai desvendar hoje. E o nosso investigado de hoje é o 3I/Atlas. Ele é o terceiro visitante de fora do nosso sistema solar que a gente conseguiu confirmar. E olha, já vou adiantando, ele é diferente de tudo que a gente já viu. Para a gente poder desvendar os segredos do 3I/Atlas, nossa jornada vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos entender o que é um visitante interestelar. Depois, a gente descobre como os astrônomos acharam ele. Aí, vamos fazer um retrato falado desse viajante, traçar a jornada incrível dele e, no final, ver o que essa visita nos ensinou. Então, vamos começar pelo começo, né? O que faz um objeto como o 3I/Atlas ser tão especial, tão importante? A ideia é bem simples, na verdade. Um objeto interestelar não é daqui. Ele não nasceu orbitando o nosso Sol. Pensa nele como um turista cósmico que veio do espaço imenso que existe entre as estrelas. E cada visita dessas é uma chance rara, preciosíssima, de pegar uma amostra de como são as coisas em outro lugar da galáxia. Agora, se prepara para isso aqui. Olha a velocidade. Os 2 primeiros visitantes que a gente teve, o Oumuamua e o Borisov, já eram super rápidos. Mas o 3I/Atlas, ele está em outra categoria. Ele viaja a 58 km por segundo. E essa é a velocidade que ele tem mesmo depois de escapar da gravidade do nosso Sol. É tão rápido que ele só está de passagem. É uma viagem só de ida, sem volta. Certo, então como é que os astrônomos conseguiram pegar esse velocista cósmico no flagra? A história da descoberta é uma verdadeira perseguição, só que em escala astronômica. E olha, tudo aconteceu num piscar de olhos. Apesar de o cometa já ter aparecido em algumas fotos antes sem ninguém notar, a descoberta oficial mesmo foi em 1º de julho de 2025. E em questão de 24 horas, os astrônomos não só viram que ele vinha de fora, como também perceberam que ele tinha uma coma, aquela nuvem de gás e poeira em volta. Isso foi fundamental porque mostrou que não era só uma rocha, era um cometa ativo. E o que aconteceu logo depois foi um exemplo fantástico de como a ciência funciona. Não foi só um observatório. Assim que o alerta foi dado, telescópios no mundo todo, desde os gigantes até os de astrônomos amadores no quintal de casa, todos se viraram para o céu. Foi um trabalho em equipe, todo mundo junto para rastrear o 3I/Atlas e confirmar essa origem tão extraordinária. Ok, agora que a gente capturou o nosso visitante, vamos dar uma olhada nas pistas. O que esse cometa é de verdade? O que faz dele um cara tão diferente? Vamos voltar nesse número porque ele é a chave de tudo. 58 km por segundo. Essa é a velocidade do cometa em relação ao Sol, já descontando a força da gravidade. É uma velocidade tão absurda que não existe a menor chance do nosso Sol conseguir prender ele numa órbita. Ele só está de passagem mesmo e logo já está de volta no espaço interestelar. Essa tabela aqui é tipo o RG da viagem dele. A tal descentricidade de 6,14 é um número que mostra o quão esticada é a órbita. Para a gente ter uma ideia, os planetas no nosso sistema têm excentricidade menor que 1. Um número tão alto assim significa que a trajetória dele é quase uma linha reta. Ele chegou no ponto mais perto do Sol em 29 de outubro de 2025, passando a uma distância segura ali entre a órbita da Terra e a de Marte. E aqui vem a parte mais chocante. Um presentão do telescópio espacial James Webb. A nuvem de gás em volta do cometa coma dele é feita principalmente de dióxido de carbono. Isso é muito estranho. A imensa maioria dos cometas que a gente conhece por aqui são ricos em água congelada. Essa composição química tão diferente é uma prova de que ele nasceu num lugar bem diferente do nosso. E o mais incrível de tudo é que todo esse show de gás e poeira vem de um núcleo minúsculo. O coração de gelo do cometa deve ter menos de 1 quilômetro de diâmetro. É impressionante pensar que uma coisinha tão pequena consegue criar uma atmosfera temporária que se estende por dezenas de milhares de quilômetros. Agora vamos para a pergunta de $1 milhão, né? De onde ele veio? Tentar traçar essa história nos leva a uma viagem de bilhões de anos. Ao rebobinar a trajetória dele pela galáxia, os cientistas chegaram numa origem bem provável, o chamado disco espesso da Via Láctea. Pensa na nossa galáxia como uma pizza. A maioria das estrelas, tipo o nosso Sol, está na massa fininha.
O disco espesso é uma região mais antiga, meio inchada, que fica acima e abaixo dessa massa, e é cheia de estrelas bem mais velhas. Isso já é uma pista e tanto sobre a idade do nosso visitante. E aqui está o número que resume essa jornada épica. A estimativa é que o 3I/Atlas possa ter até 7 bilhões de anos. Para a gente colocar isso em perspectiva, o nosso Sol e a Terra têm mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Esse cometa não é só um visitante, ele é uma relíquia, um verdadeiro fóssil cósmico de uma era que existiu antes mesmo do nosso sistema solar. Cada visitante desses deixa a gente com mais conhecimento, mas também com muito mais perguntas. Então, qual é o legado do 13/Atlas? Bom, o que a gente tira de tudo isso? O 3I Atlas basicamente mostrou que a receita de bolo para formar sistemas solares e pelo universo é bem mais variada do que a gente pensava. A composição dele, rica em dióxido de carbono, a origem numa parte antiga da galáxia e essa velocidade toda, tudo isso expande o nosso jeito de entender como planetas e cometas se formam em outros cantos do cosmos. Claro que, com um objeto tão estranho, é natural que apareçam especulações. Mas a ciência se baseia em evidências. E como disse o Darrell Seligman, um dos principais pesquisadores do cometa, as evidências são claríssimas. Apesar de toda a sua estranheza, o 3I Atlas se comporta exatamente como um cometa. O consenso científico é total. Ele é um objeto natural, ainda que seja um objeto absolutamente extraordinário. O 3I Atlas já está a caminho de sair do nosso sistema solar, mergulhando de volta na imensidão do espaço. A visita foi curta, mas as pistas que ele deixou pra gente são gigantescas. E isso deixa no ar uma pergunta muito empolgante. Com telescópios cada vez mais potentes de olho no céu, o que será que o próximo mensageiro de outra estrela vai nos contar?